Dona Isaura, com seus 70 e poucos anos e cabelos cor de algodão, vivia em uma casa antiga no bairro da Paz, um cantinho charmoso onde o tempo parecia passar mais devagar. As paredes, já meio descascadas, guardavam as risadas e os segredos de uma vida inteira. Viúva há anos, sua maior alegria e razão de viver era seu filho único, Fernando, e a neta, a pequena Júlia, de uns 7 anos, um raio de sol em dias nublados. Fernando, um homem bom e de coração mole, mas de alma um tanto ingênua, havia se casado com Natália, uma mulher que exibia elegância e um sorriso fácil, quase plastificado, mas com um brilho frio nos olhos que Dona Isaura sempre desconfiou, como quem vê uma nuvem escura se aproximando no horizonte. De início, o casamento parecia ter trazido um pouco mais de cor à rotina da casa. Natália era atenciosa demais, falava baixo demais, fazendo planos mirabolantes para o futuro. Mas logo, essa sutileza artificial deu lugar a um comportamento estranho, quase imperceptível para quem não a conhecia tão bem quanto Dona Isaura. Fernando passava mais tempo fora de casa, sempre com desculpas esfarrapadas. Os almoços em família, antes sagrados, rareavam como as manhãs de chuva na seca. E Júlia, antes tão presente e cheia de perguntas, agora aparecia apenas em visitas rápidas e monitoradas, com Natália sempre por perto, como um guarda-chuva em dia de sol. "Mãe, a senhora precisa descansar mais, viu?" "Está com uma carinha cansada", dizia Natália com uma voz melosa, tão doce que causava calafrios em Dona Isaura. O médico disse que num lugar com mais estrutura seria melhor para a sua saúde, para que a senhora possa ter todo o conforto que merece, sem se preocupar com nada. Dona Isaura sentia um arrepio percorrer sua espinha, um gelo no coração que se misturava à sensação de estar sendo embalada em uma teia de aranha. "Para quê, minha filha? Minha casa é o meu porto, meu corpo, meu lar, minhas memórias. Ninguém precisa de mais conforto do que o próprio chão que nos viu crescer." As palavras dela, porém, pareciam escoar pela mente de Fernando, que apenas a sentia, distraído, com um olhar perdido em algum ponto distante do passado. A preocupação de Dona Isaura virou uma angústia silenciosa, que pesava no peito como uma pedra de mármore. No começo da tarde, sob o sol gentil que banhava o vilarejo, Dona Isaura costumava sentar-se no banco de madeira gasto da praça, debaixo da paineira frondosa que servia de guardião do tempo. Ali, observava a vida passar em seu ritmo calmo. Cumprimentava os vizinhos com um aceno. Via as crianças rindo e brincando sem preocupações, os velhinhos jogando dominó com a paixão de um jogo de futebol. Era ali que encontrava um pouco de alento para a alma e tentava espantar a solidão que às vezes batia à sua porta. Foi ali que um dia, seu Jorge, seu vizinho mais antigo, um homem de olhos atentos e fala mansa, sentou-se ao seu lado, o chapéu de palha cobrindo o rosto para o sol. Seu Jorge era como um mapa antigo. Conhecia cada beco e cada segredo do bairro. "Dona Isaura, a senhora me perdoe a indiscrição", começou ele, ajustando o chapéu e pigarreando. "Mas eu vi a Dona Natália com uns papéis, sabe? Papéis da sua casa." Ela estava meio escondida na varanda, falando baixinho no telefone, e o tom de voz não era dos melhores. Parecia que estava conspirando. Dona Isaura sentiu um aperto no peito que a fez prender a respiração. "Papéis da minha casa, seu Jorge." "Mas por quê? Não faz sentido." Seu Jorge balançou a cabeça, preocupado, o rosto vincado pela idade e pela experiência. "Não sei dizer, minha amiga. Só achei muito estranho, sabe? O jeito que ela olhou para mim, quando percebeu o que eu estava vendo, foi um olhar de raio-x, como se tivesse sido pega no pulo de um crime." O coração de Dona Isaura disparou, um galope acelerado no peito. Naquele instante, o que era apenas um pressentimento, uma nuvem esparsa no céu azul de sua vida, virou uma certeza fria e cortante. Havia algo muito errado ali,
e Natália estava no centro de tudo, tecendo uma intriga em suas costas. Nos dias seguintes, a apreensão e a desconfiança cresceram como um mato rasteiro no quintal. Natália, esforçando a irritação com um sorriso forçado que não chegava aos olhos, continuava com as insinuações sobre a saúde frágil de Dona Isaura, sempre com um tom de falsa preocupação. Não beba essa água, mãe. Deve estar velha. Pode fazer mal. Ou, essa comida não vai te fazer bem. A senhora precisa de algo mais leve, mais nutritivo, para se manter forte. Pequenos atos de controle que juntos formavam um padrão de manipulação sutil, como gotas de veneno caindo lentamente. Dona Isaura percebeu que seu filho, Fernando, estava cada vez mais alheio à realidade. Os olhos dele, antes cheios de carinho e risadas, agora pareciam cansados, distantes, como se estivesse sob um encantamento silencioso. A neta, Júlia, era a única que, com sua inocência e abraços apertados, ainda trazia um raio de sol para dentro daquela casa, que se tornava mais escura a cada dia. Certo dia, ao buscar os óculos na gaveta da cômoda, Dona Isaura encontrou uma carta escondida sob as meias de lã. Era de uma clínica de repouso renomada, falando sobre avaliação geriátrica completa e acompanhamento especializado para idosos com necessidades especiais. Ponto. Seu nome estava lá, em negrito, como uma sentença. As mãos de Dona Isaura tremeram, as letras borravam diante de seus olhos. Eles queriam interná-la, tirá-la de sua casa, de sua vida, como se ela fosse um objeto descartável. Seu Jorge encontrou na praça, o rosto pálido e os olhos marejados, a carta amassada nas mãos. Ela lhe contou sobre a descoberta, a voz embargada pela emoção. Isso é grave, Dona Isaura, disse ele, a voz firme e solidária. Muito grave. Precisamos fazer alguma coisa antes que seja tarde. A senhora tem que procurar alguém de confiança, alguém que entenda dessas coisas, alguém que possa te defender com garras e dentes. Dona Isaura, com a sabedoria dos anos esculpida em cada ruga, sabia que não podia enfrentar aquela batalha sozinha, não sem as armas certas. Lembrou-se de uma reportagem que vira na TV, num programa vespertino, sobre uma ONG que oferecia apoio jurídico e social a idosos em situações de vulnerabilidade. Procurou os contatos na velha agenda de telefone, com a capa desbotada, e fez uma ligação. Do outro lado da linha, uma voz calma e atenciosa atendeu, como um bálsamo para sua alma aflita. Era a doutora Helena, uma jovem advogada voluntária especializada em direitos do idoso, com um coração tão grande quanto seu conhecimento jurídico. Marcada a consulta, Dona Isaura foi ao escritório simples da ONG, acompanhada de seu Jorge, seu fiel escudeiro. No ambiente acolhedor, com cheiro de café fresco e papéis velhos, doutora Helena a ouviu com paciência, anotando cada detalhe da história em seu bloquinho. A história da casa, da pequena pensão, da neta distante, dos comportamentos estranhos de Natália, da carta da clínica. A advogada era como uma detetive, ligando os pontos com perspicácia. Dona Isaura, disse doutora Helena, com a seriedade de quem conhece bem as armadilhas da vida. Tudo indica que há um plano bem arquitetado para afastar a senhora de sua vida e se apoderar dos seus bens. Precisamos de provas, e rápido, para desmascarar essa trama. A advogada explicou que casos como esse, de manipulação e abuso contra idosos, eram infelizmente comuns, e que a malícia, muitas vezes, vinha de onde menos se esperava, de dentro da própria família, disfarçada de cuidado. A força da idosa agora não vinha do corpo cansado, mas da alma indomável. Nas semanas seguintes, Dona Isaura e seu Jorge, agindo com a discrição e a paciência que só a experiência ensina, começaram a reunir informações. Seu Jorge, com seu faro de observador apurado e sua memória de elefante, conseguiu pescar conversas de Natália na janela da casa, anotações em cadernos que ela deixava sob a mesa
e até mesmo um extrato bancário suspeito que Natália deixou cair desatentamente na rua. Em uma visita à casa de Dona Isaura, Dramor, Helena, disfarçada de amiga da família, que viera para uma visita social, conseguiu examinar discretamente alguns documentos que Natália havia deixado sobre a escrivaninha. Fernando assinou uma procuração para ela, Dona Isaura. Cochichou a advogada, com a voz carregada de preocupação. Que dá a Natália controle total sobre as suas contas bancárias e até mesmo sobre a venda da casa, caso a senhora seja considerada incapaz por algum laudo médico. Dona Isaura sentiu o corpo gelar por inteiro. A maldade de Natália era ainda maior e mais profunda do que imaginava. Era um plano meticuloso, pensado para roubar sua vida, sua dignidade, seu futuro, sem deixar rastros. O nó na garganta de Dona Isaura se transformou em uma raiva silenciosa, mas firme, como uma rocha no meio da tempestade. Eu não vou deixar, murmurou, as mãos fechadas em punhos. Essa casa é meu legado, meu lar, a herança dos meus pais. Não vão tirar isso de mim. O clímax se aproximava, denso e inevitável. Dona Isaura, fortalecida pela doutora Helena e seu Jorge, decidiu confrontar Natália e Fernando, para que a verdade viesse à tona. Escolheram um almoço de domingo, na casa de Dona Isaura, um cenário aparentemente idílico, para que o filho estivesse presente e testemunhasse a verdade. A mesa estava posta com o capricho de sempre, o cheiro de comida caseira que inundava a sala. Natália, sorridente e impecável, conversava animadamente com Fernando, que parecia mais leve, talvez por acreditar que tudo estava resolvido em relação à mãe. A pequena Júlia brincava no quintal, alheia à tempestade que se formava. Quando a refeição terminou, Dona Isaura pediu a palavra, a voz tremendo de emoção, mas com a firmeza de uma matriarca. Fernando, meu filho, eu tenho algo muito importante para te mostrar. Algo que tem me tirado o sono e a paz. Natália olhou com um sorriso cínico, quase debochado. Que isso, mãe? Não é hora de drama, por favor. Estamos em família, celebremos a união. Doutora Helena, sentada discretamente à mesa, entregou uma pasta para Fernando. Senhor Fernando, a Dona Isaura pediu que eu apresentasse alguns documentos que a senhora sua esposa pode ter esquecido de lhe mostrar. Fernando abriu a pasta e seu sorriso desapareceu, dando lugar a uma expressão de perplexidade e terror. Ali estavam cópias da procuração assinada por ele, do extrato bancário com transferências suspeitas para uma conta desconhecida, anotações de Natália sobre a venda do imóvel de Dona Isaura e, por fim, a carta da clínica de internação. O nome de Dona Isaura em negrito, como um atestado de loucura. O rosto de Fernando ficou pálido como cera. O sangue parecia ter escorrido de suas veias. Ele olhou para Natália, que tentava manter a calma, mas seus olhos mostravam um nervosismo crescente, um brilho de desespero. Isso é o que, Natália? Perguntou Fernando, a voz embargada e quase inaudível. Natália se levantou abruptamente, a máscara de bondade caindo de seu rosto, como um castelo de cartas. Armação, Fernando. Eles estavam inventando tudo para nos separar, para me tirar de você. Essa velha está senil, não sabe o que diz, está delirando. Velha, Natália? A voz de Dona Isaura, embora suave e serena, ecoou como um trovão, preenchendo o ambiente com uma força inesperada. Eu posso ter cabelos brancos e rugas no rosto, mas meus olhos ainda veem a verdade, e meu coração ainda sente o que é certo e errado, o que é traição e o que é amor. Seu Jorge se levantou, as mãos nos quadris, seu semblante sério e irado. Eu vi a senhora mexendo nesses papéis, Dona Natália. Não minta. A verdade não se esconde por muito tempo. Pode ter certeza. O choque no rosto de Fernando era palpável, uma mistura de dor, raiva e desilusão.
Ele olhou para a mãe, a quem havia negligenciado, depois para a esposa, a quem havia confiado cegamente, e finalmente para os documentos que desmascaravam toda a trama. A verdade, cruel e dolorosa, se revelou em toda a sua feiura. Ele viu a traição, a manipulação, a ganância desmedida de Natália. As lágrimas rolaram silenciosamente em seu rosto, lágrimas de arrependimento e remorso. Você queria internar minha mãe? Vender a casa dela? Tirar tudo de nós, da nossa família, do nosso legado. Natália, sem mais como se defender, apenas murmurou: eu só queria uma vida melhor para nós. Você nunca daria isso para mim. Fernando balançou a cabeça, desiludido, o coração em pedaços. Melhor para você, Natália. Nunca para nós. Você nunca amou ninguém além de si mesma. A cena terminou com Natália saindo da casa, seus gritos de raiva ecoando pela rua, enquanto os vizinhos curiosos estreitavam pelas janelas. Fernando, aos prantos, abraçou a mãe, pedindo perdão por sua cegueira, por sua ingenuidade. Me perdoa, mãe. Me perdoa por não ter acreditado em você, por não ter te ouvido. Dona Isaura o abraçou apertado, as lágrimas de alívio e compaixão molhando os cabelos do filho. O que importa é que a verdade apareceu, meu filho, e a gente aprende com os erros, com os tropeços da vida. Nos dias que se seguiram, uma paz diferente, quase palpável, voltou à casa. Natália foi investigada por fraude e afastada definitivamente da vida de Fernando. A pequena Júlia, com sua pureza e alegria contagiante, ajudou a curar as feridas mais profundas da família. Fernando, agora mais forte, mais atento e com os olhos abertos para a realidade, dedicava todo o tempo e atenção à mãe e à filha, reconstruindo os laços que quase foram destruídos pela ganância. Dona Isaura, por sua vez, sentia o coração aquecido como um forno de pão. Sua sabedoria, sua intuição aguçada e sua persistência inabalável haviam salvado a família de um destino cruel. O bairro da Paz, que antes havia como uma velhinha comum, de quem ninguém esperava muito, agora respeitava como um pilar de força, dignidade e resiliência. A história dela, contada de boca em boca na padaria do seu Manuel, na praça debaixo da paineira, na feira de domingo, tornou-se um exemplo vivo de que a idade traz não só rugas e cabelos brancos, mas uma visão apurada da vida, uma coragem que floresce onde menos se espera. O Instituto de Apoio ao Idoso, com Dra. Helena à frente, passou a usar a história de Dona Isaura como símbolo de luta e esperança para outros idosos que sofriam com a manipulação e o abandono. O que poderia ter sido um abandono e uma humilhação dolorosa virou um recomeço cheio de amor e respeito. Ela passou a ser vista como uma matriarca sábia, conselheira para os vizinhos, guardiã da verdade para sua família. Sua casa, antes ameaçada de ser vendida, tornou-se um refúgio de amor e esperança. Um verdadeiro lar. Em um almoço de domingo, com a família reunida na mesa farta, o cheiro de comida caseira novamente preenchendo a casa, Dona Isaura olhou para Fernando e Júlia, para seu Jorge e doutor. Helena sorriu, sentindo um calor no peito que espantava qualquer resquício de frio. A vida, com suas voltas e reviravoltas, havia lhe mostrado que a maior riqueza não estava em bens materiais ou títulos, mas nos laços inquebráveis de afeto e na coragem de lutar pelo que é seu, pelo que é justo. Ela havia sido exaltada, não por aplausos vazios, mas pelo amor sincero e pelo respeito profundo que conquistara de todos ao seu redor. No final de tudo, a Zélia casa no bairro da Paz continuava lá, mais firme e acolhedora do que nunca, testemunha silenciosa de uma vitória que veio da persistência e da fé de uma mulher que se recusou a ser silenciada. Dona Isaura, com seu olhar tranquilo, provou que a sabedoria da idade é uma força inestimável,
capaz de desvendar as mais sombrias das intenções e de restaurar a luz onde a escuridão tentava reinar. Ela era prova viva de que a justiça, por vezes, tem um rosto enrugado e um coração jovem. Comente aqui embaixo o que você achou dessa história. Queremos muito saber a sua opinião. Aproveita e deixe o seu curtir. Se inscreve no canal e continue acompanhando as próximas histórias.